Primeira questão diz assim, né? A obra inicia com a frase: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Como este início, em média res, né, a meio caminho, né, e a natureza factual da declaração impactam o leitor e estabelecem o tom e os principais temas da novela. Discutam o conceito de desfamiliarização aqui, né? Enfim, esse conceito de desfamiliarização, né? Ele é um conceito de um crítico literário russo, né? Chamado Cholovsky, né? E esse conceito diz assim, né? A desfamiliarização é um recurso que os artistas utilizam para nos fazer ver novamente aquilo que de tão familiar já não enxergávamos com atenção. A desfamiliarização, ela nos convida a redescobrir o mundo, apresentando-o sob uma luz que o torna estranho, e por isso mesmo mais vívido e significativo. Um outro comentário, acho que vale a pena, gente, esse começo, ele é um dos começos assim mais marcantes assim da literatura. É um começo que chama muito a atenção. Uma das primeiras perguntas que acho que esse começo envolve quando é que aconteceu essa metamorfose? Em que momento ele deixou de ser o Greg ser humano para se tornar o Greg inseto monstruoso? E outra pergunta que já está também aí incluída vocês têm alguma hipótese sobre que tipo de bicho seria esse? Que tipo de inseto seria esse? Abro para o comentário de vocês. Pensem, que bicho? Será que é uma barata? Será que é o que é que é? Um escaravelho? O que é? Sabe, vocês, pelas próprias descrições, né, ao longo da novela, vocês chegaram a formar mais ou menos uma ideia de que bicho é esse? Eu acho que é uma barata, mas ele descreve que ele faz muita sujeira dentro do quarto e ele é pegajoso. Não sei, porque barata só fica pegajosa quando a gente mata ela, né? Eu nunca tinha ouvido falar de um inseto que fica soltando secreções nas patas, né? Eu acho que era isso que ele estava descrevendo, né? E aí ele não tinha muita. Não conseguia andar direito, né? E ficava escorregando, tinha que se rastejar, né? Será que era sei lá, uma vibra, uma cobra, sei lá. Mas tinha umas perninhas pequenas, né? E um casco que ele falava. Então é muito parecido com uma barata, mas eu não tenho certeza, não. Pela descrição, eu pensei no início em barata, mas aí depois, quando vi essas coisas, eu pensei num besouro, sei lá. Mas, assim, nunca defini direito se é um besouro, é uma barata. Eu acho que a gente acaba sendo até influenciado já, né? Na época, eu não sei o que passou na mente de quem leu logo que lançou. Mas hoje em dia, a gente já vê logo na capa da maioria das edições, já trazem logo uma barata, né? E a gente já fica influenciado por essa visão. E essa questão da gosma, de tudo isso, eu imaginei que é por causa da metamorfose mesmo, né? Ele ainda devia estar com algumas coisas humanas ali, junto com as coisas do inseto, do bicho, e ficou assim, gosmento. Mas, geralmente, assim, nas capas dos livros, a gente vê ou é barato ou escaravelho também, né? Tem algumas edições que trazem. Ou eu vi uma que tem um barbeiro também na capa. Então, acho que a gente acaba sendo influenciado já por pela mídia mesmo. Mel. Eu lembro também de pensar que seria uma barata, e a gosma me lembrou um feto, quando, né, tá, e aí eu fiz a associação de um bebê que também não produz nada, né, a gente fica a serviço de um bebê, assim como a gente fica a serviço de um idoso. Daí lembro de ter pensado isso também. Obrigado, Mel. Interessante, né? Essa gosma, se fosse aquele líquido, né? Da placenta, né? Se eu não me engano. Gente, isso que vocês estão vendo aí na tela é o desenho que o Kafka fez. Tipo, né? Tem tipo um desenho assim, sabe? Eu coloquei
Olha aí, ó, um outro desenho aqui que ele fez. Então, esse desenho aqui, né? E esse aqui. Conseguem ver, né? Então, assim, essa questão sobre que inseto é, parece que é uma das questões assim mais polêmicas, né? Eu colhi esse desenho em um livro chamado Lições de Literatura, do Vladimir Nabokov. Lá nessas lições ele tem uma palestra sobre a metamorfose, né? E justamente uma das questão que ele abre assim, né? A palestra dele é justamente discutindo que inseto é esse. E de fato, meio que se criou uma cultura assim, sabe? E que é uma barata. Só que normalmente todos os pesquisadores, né, quando eles fazem essa leitura mais atenta, eles começam a perceber que não pode ser uma barata, assim, por causa de algumas características, né. O Fidelis mandou aí pra gente uma foto lá no grupo, né, do Greg, né. Então é isso, gente. Esse começo é um começo muito, muito marcante, tá certo? Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Outra coisa também, Marcelo, é que a gente não sabe se é uma barata. Eu vendo a foto do Fidelis, né? A gente não sabe se é uma barata pequena, se é uma barata grande. Eu pelo menos, eu não consegui entender se ele era essa coisa. Porque se fosse uma coisa pequena, acho que não teria tanto medo, né? Será que era algo maior? Não sei se ficou claro, não, no livro, né? Eu tive a interpretação de um inseto grande, de um inseto proporcional ao corpo do próprio Gregor. Esse foi o entendimento que eu fiz, né, à época, né, enfim. Mas eu também não optei por definir, eu só pensei em um inseto monstruoso. Então, eu acho que como o texto também não se preocupou com isso, embora as desenhos de Kafka tenham dado indícios, né, do que ele queria, mas não há uma especificação, nem uma preocupação em definir qual inseto seria. É um inseto, né? Eu acho que isso aí já seria suficiente. É isso. Eu também vi como um inseto grande, até porque tem algumas cenas que mostra em relação aos móveis, como ele se esconde embaixo das coisas e tal, então é um inseto grande mesmo. Só que eu imaginava ele tipo do tamanho de um cachorro, mais ou menos, não cheguei a imaginar o tamanho de um ser humano. E sobre esse conceito de desfamiliarização, achei muito interessante, vou pesquisar um pouco depois mais, mas só dele ter sido transformado em um inseto, né, ele tem uma perspectiva diferente da nossa. A gente costuma ver tudo de cima, e lá a gente vê todas as descrições já de baixo, assim, aí já muda a visão sobre aquilo que é do cotidiano, do dia a dia, né, já passa a ser algo estranho. Só um complemento, achei essa palavra muito interessante, desfamiliarização, né? E isso me chamou muita atenção, foi a primeira fala que eu fiz, era exatamente isso, né? A desumanização em cima dessa relação que vai se tornando diferente com o passar da história, né? Então, ele internamente continua sentindo os mesmos afetos, salvo ao final, né, que já estava sentindo raiva daquela condição, e do tratamento que estava levando, mas como ente da família, ele é completamente abandonado, né? E ele morre, na minha concepção, de fome, né? De total abandono. A irmã, que foi quem pegou a frente ali, ela vai liberando as coisas para ele aos poucos, né? O personagem da mãe é a única que eu vi, assim, que tinha alguns lapsos que ela tinha de tentar defendê-la, que eu acho que seria alguma coisa maternal, né? Mas mesmo assim não ia muito à frente, né? Não tinha muita coragem para demonstrar, talvez pela própria característica dela, né, como um dos pontos, falam que ela é uma pessoa insegura, né, então eu acho que o que ocorreu nessa história foi um pouco disso, desfamiliarização, né, ele deixou de ser aquele membro da família, né, que era ativo e que tinha uma relevância ali dentro, e pelo que viu, parece que juntou uma grana legal para eles, né, para ser uma coisa que eles não queriam. E eu me lembro muito bem no final, o pai parece que agradece a Deus pelo falecimento do inseto ao final ali. Então, aquilo fiquei assim, bom, aí eu acho que seria exatamente uma característica disso, né? E o comportamento deles também ao final, né? De saírem de casa, de irem como que celebrar uma nova fase na vida deles sem aquele estorvo,
né? Enfim, e no final, desculpa, já estou encerrando, eu me lembro das falas dele, né, com relação à ternura que ele tinha pela irmã, né, a questão de ficar feliz de ver a mãe, né, porque ele ficou muito isolado no quarto e tal. Então, você via naquela figura, ainda que fosse um inseto transformado e tal, existia o sentimento, né? Mas é isso, passo a palavra. Muito bom, Fidelis. Erineide. Eu acho que o teu microfone está desligado, Erineide. Meu Deus, desculpa, minha gente. Só complementando a ideia também do termo desfamiliarização, eu atribuo também a questão quando o teórico traz a explicação do termo, ele fala muito em rompimentos de situações cotidianas, né? E eu acho que é isso, quando ele acorda transformado, a gente tem ali um corte daquilo que é natural, que já acontecia para ele naturalmente. Eu acho que é isso também. Aquele romper com situações automáticas, né? Isso, a gente nem reflete muito, porque, só um exemplo, né? Porque nós temos esse gosto e não o outro, né? Por exemplo, a irmã, ela queria agradar o Greg, então ela colocou lá uma tigela com leite e pãezinhos, né? Porque o Greg gostava disso. Mas o inseto, né? O paladar dele não foi interessante aquela comida, né? E aí ele acaba se interessando por outra comida, que era uma comida mais, assim, apodrecida, que o próprio Greg, 2 dias antes, tinha dito que aquilo estava intragável, né? Então, assim, eu acho que esse exemplo em particular, ele torna mais explícita essa ideia de desfamiliarização. Quer dizer, a gente não questiona porque temos esse gosto e não outro, porque percebemos o mundo dessa maneira e não de outra, né? Isso simplesmente é o nosso modo, digamos assim, natural, familiar, e justamente por ser assim, a gente nunca questiona, a gente nunca se pergunta, né? Então, muito interessante essa ideia. Desfamiliarização é uma forma de provocar a nossa reflexão. Gente, eu vou ler aqui rapidinho, o José até colocou lá no grupo, as lições de literatura do Nabokov. Queria ler um trechinho rápido sobre essa questão da barata, né? Ó. A pergunta é: que inseto? Vocês me ouvem, né? Alguns estudiosos dizem ser uma barata, o que obviamente não faz sentido. Uma barata é um inseto com formato chato e pernas grandes. E o corpo de grego nada tem de achatado. Boa noite, Joselane, seja bem-vinda. Né? Então não faz sentido ser uma barata, porque a barata tem um corpo chato e o corpo de Greg nada tem de achatado. Né? É convexo nos dois lados, ventre e dorso, e as pernas são pequenas. Sua única semelhança com a barata está na cor marrom. Isso é tudo. Além do mais, ele tem uma barriga extremamente convexa, dividida em segmentos, e costas duras e abauladas, sugerindo a existência dos estojos de asas. Nos besouros, esses estojos escondem delicadas asinhas que podem se expandir e carregá-los ao longo de quilômetros em um voo bastante acidentado, né? Curiosamente, o besouro Gregor nunca percebeu que tinha asas debaixo do duro invólucro de suas costas. Ademais, ele possui fortes mandíbulas que usa para fazer girar a chave na fechadura, enquanto se ampara nas pernas de trás, o terceiro e poderoso par de pernas. Daí se deduz que o seu corpo mediria cerca de 90 centímetros, que foi mais ou menos algo que eu acho que o Fidelis e o José disseram, né? Seria mais ou menos. Não, acho que o Fidelis disse que era do tamanho de uma pessoa e o José disse que era mais ou menos do tamanho de um cachorro, né? 90 centímetros, ali quase 1 metro, né? No curso da história, ele gradualmente se acostuma a usar extremidades, pés e antenas. Esse besouro marrom, convexo e do tamanho de um cachorro é bem largo. Imagino que tenha a seguinte aparência, que foi aquele desenho, né? No original em alemão, a velha arrumadeira, né?
ela o chama, né, a mulher que arruma lá o quarto do Greg, ela o chama de Mietskäfer. É uma palavra em alemão que significa besouro rola bosta. Besouro rola bosta. É óbvio que a boa senhora está lhe dando esse nome, só para ser simpática. Tecnicamente, ele não é um besouro rola bosta, é simplesmente um besouro, né? Então é isso, gente. É simplesmente um besouro e mais à frente vão dizer assim que esse besouro é qualquer coisa próximo ali de um escaravelho ou de um besouro do diabo, né? Tem uma expressão assim, né? Escaravelho do diabo, né? Uma expressão assim. Então é isso, assim, uma colaboraçãozinha aí sobre essa questão, que é uma questão intrigante.